Alô, meninos e meninas! Estamos aqui então para o nosso primeiro vídeo. Tá? Esse vídeo é para quem gosta de literatura, para quem vai fazer Enem, para quem tem atividades aí sobre literatura dos professores de vocês, tá ok? Então o nosso tema hoje é trovadorismo. Se você não sabe o que é, se você quer saber qual o contexto, se você quer saber as principais características, se você quer saber as principais produções, vem comigo. Aqui é português com o professor Eugênio, minha língua 100%. Vem, vinhetinha. Bom, galera, então a nossa primeira aula aqui fala do trovadorismo. Então, quando vocês ouvirem falar em trovadorismo, o que vocês se lembram? Ou devem se lembrar? Então, devem se lembrar de trovadores, trovas, repentes. Então, ou seja, são pessoas que produzem artes espontaneamente, com espontaneidade, no momento, no repente, tá ok? Então, aqui no Brasil nós temos, por exemplo, os artistas nordestinos, né, que produzem os seus repentes, pegam a viola e produzem aí músicas baseadas em algum tema. Tá? Então a mesma coisa acontecia no trovadorismo português. Tá? Então essa é a primeira definição. Segunda definição é que o trovadorismo é a primeira época medieval da literatura. Ok? Então em língua portuguesa, o trovadorismo é a primeira manifestação artística que diz respeito à nossa língua portuguesa. Falando então sobre os contextos, é sempre importante a gente contextualizar, ou seja, relacionar o que acontece na arte com aquilo que acontece ao redor do mundo. Tá? Então, o trovadorismo aconteceu no final do século XII, tá? Começa mais ou menos aí por 1189 ou 1198, essa data é imprecisa mesmo. Aconteceu na época em que houve a expulsão dos árabes da Península Ibérica, né, região que pertencia aí à Espanha e a Portugal. Tá? Houve também a formação do Estado português, e agora muita atenção, tá? A maioria das cantigas, principalmente as cantigas de amor, elas eram produzidas num dialeto chamado de galego-português. Tá? Galego diz respeito à Galícia, tá? Que era uma região vizinha de Portugal e que pertencia à Espanha. Tá bom? Então a maioria das cantigas, principalmente as cantigas de amor, elas eram produzidas nessa linguagem chamada de galego-português. Então quando você lê uma cantiga de amor, por exemplo, você vai ver umas palavras estranhas. Então essas palavras estranhas são as palavras que derivam, que vêm então desse galego-português. E agora muita atenção nessas duas últimas características, tá? Teocentrismo, que é o Deus como centro do universo. Como nós não temos um Deus físico aqui na Terra, naquela época quem representava Deus aqui na Terra era a igreja. Então a igreja, junto com o Estado e junto com os senhores feudais, eram quem dominavam todo Portugal, toda a criação, toda a humanidade portuguesa principalmente. Né? Então a última característica aí é o feudalismo. Então esse feudalismo ele respalda muito bem o que foi as cantigas de amor. Né? Então, ou seja, havia uma pessoa que era estimada, superestimada e que era adorada, era muito venerada, que era o senhor feudal. Né? E as outras pessoas que serviam a esse senhor feudal eram então os vassalos, os escravos. Bom, falando então das características do trovadorismo. Então a primeira característica a gente coloca aqui como sendo a cantiga da Ribeirinha ou a canção da Carvalho, tá? A gente coloca essa cantiga porque ela foi a primeira cantiga, a primeira manifestação artística feita em língua portuguesa. Não essa língua que nós conhecemos hoje, né? Mas a língua daquela época, como eu falei para vocês, que havia a presença então do dialeto galego-português. A segunda característica é a oralidade. Isso quer dizer que as cantigas elas eram transferidas para as pessoas de um para o outro através da fala, através da oralidade. Então alguém tinha que declamar, alguém tinha que contar. Antes de declamar, antes de contar, havia uma memorização para depois ser passada para as outras pessoas. Bom, a terceira característica do trovadorismo é poema e música. Como vocês vão ver daqui a pouco,
Os poemas do trovadorismo tinham um nome específico, chamavam-se cantigas. Por quê? Porque a música estava muito relacionada à poesia e o poema estava bem ligado à música, ou seja, poema e música eram indissociáveis. Por isso que recebeu o nome de cantigas. A quarta característica são as divisões dos tipos de cantigas, tá? Então nós temos o primeiro tipo de cantiga, que são as cantigas líricas, e essas merecem destaque, tá? As cantigas líricas são divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. A quinta característica, nós vamos falar das cantigas satíricas. Se de um lado nós tínhamos as cantigas líricas, aqui nós temos as cantigas satíricas. Elas dividem-se em dois tipos, cantigas de maldizer e cantigas de escárnio. Então, falando dos tipos de cantigas, vamos começar então pelas cantigas líricas, tá? Nós temos então o primeiro tipo, as cantigas de amor, tá? Como o próprio nome diz, eram cantigas mesmo que falavam de paixões, falavam de amor, né? Principalmente amor platônico. Então, essas cantigas, né, elas têm algumas características específicas, tá bom? Por exemplo, as cantigas de amor, o eu lírico era masculino, tá? Havia uma mulher que era desejada, idealizada e distante, inacessível, tá? O tema preferencial da cantiga de amor era o sofrimento amoroso, tá? Então, seja um homem que sofria por amor por uma mulher que era inatingível, tá ok? Havia o relacionamento mantido, era o relacionamento do amor cortês, ou seja, o respeito, a distância, né, com relação à mulher, e aquele sentimento também de vassalagem. O que é isso? Vassalagem é quando alguém se coloca como submisso à mulher. Então o homem se colocava em submissão à mulher. Tá? Havia o predomínio das ideias e o ambiente em que ocorria as cantigas de amor era o ambiente do palácio. Diferentemente das cantigas de amor, as cantigas de amigo tinham um eu lírico que era feminino, a mulher era uma mulher real, uma mulher jovem. O sentimento amoroso que havia entre o homem e a mulher era um sentimento também de proximidade, de intimidade, tá? Por quê? Porque ou eles eram namorados ou eram marido e mulher, ok? Então, ou seja, o amigo não era amigo, o amigo era um namorado ou um marido, tá bom? Então era constante a presença de refrão, muito paralelismo, né, que são aquelas frases que são bem, aqueles versos, né, que são bem parecidos, mudando uma ou outra palavra, tá bom? E o cenário era um cenário mais popular, muito próximo da natureza, ok? Então não se espantem, tá? Quando vocês lerem uma cantiga de amigo, por exemplo, né? Fala lá meu amado, meu amigo, que saudade do meu amigo, tá? E aí lá no final vocês lerem o nome do poeta como um nome masculino, por exemplo, né? Então, porque realmente era assim. Então, ou seja, o homem escrevia, mas ele refletia os sentimentos da mulher. Saindo agora então das cantigas líricas, cantigas de amor, cantigas de amigo, vamos falar então das cantigas satíricas, que são aquelas cantigas que são feitas para fazer piada de alguém, tirar um sarro de alguém, por exemplo, né? Então, vamos começar pelas cantigas de escárnio. Então, já que a ideia é satirizar, já que a ideia é escarnecer, já que a ideia é fazer piada sobre alguma situação e sobre algo que aconteceu com alguém, então a gente vai encontrar muitas ironias, muito deboche com relação aos comportamentos, aos costumes, né? Os poetas escolhiam sempre personalidades, né? Pessoas que se destacavam na sociedade. E a diferença entre a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer é que na cantiga de escárnio não se apresenta o nome. Além de apresentar o nome nas cantigas de maldizer, né? Aqui os recursos são bem escassos, né? Por quê? Por que os recursos são bem escassos? Porque a linguagem ela é muito mais agressiva, né? Ele traz uma linguagem muitas vezes até obscena, tá? E também é uma linguagem mais direta, tá ok? Mas a crítica é a mesma, a ironia é a mesma, a diferença é a brutalidade,
Então, ou seja, quando há brutalidade é porque falta expressividade. Então, para finalizar, quero falar para vocês sobre os cancioneiros. Como foi então que as cantigas chegaram até nós? Chegaram até nós por meio dos cancioneiros. Os cancioneiros são coletâneas de cantigas. Os cancioneiros existiram só no trovadorismo? Não. Mas aqui eles foram muito importantes porque foi a partir deles, né, que nós tivemos contato então com as cantigas, ou pelo menos com a maioria das cantigas, ok? Muito bem, meninos e meninas, aqui finaliza nossa primeira aula. Qualquer coisa é só perguntar, ok? Tchau, tchau, tchau.